Fim dos juros sobre capital próprio e tributação de dividendos. Quais são as ações mais afetadas e as menos afetadas por essa mudança que pode vir por aí? Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, eu sou o Douglas e hoje a gente vai trazer aqui o tema da reforma tributária que vocês investidores estão acompanhando aí, estão olhando, que querem tributar os dividendos. Agora a gente vai ver os percentuais que querem colocar nessa tributação, começa com um percentual e depois aumenta, e também o final dos juros sobre capital próprio. E tem algumas ações que vão ser muito impactadas, tem ação que vai ter o seu lucro impactado em até 9% se realmente extinguirem aí os juros sobre capital próprio. A gente vai explicar tudo isso, vai ver essas ações. Então, claro, se assim como a gente, você está de olho nesse tema, está de olho nas ações e quer multiplicar o seu capital com investimentos, já se inscreve aqui na Faculdade do Dinheiro, porque a gente tem vídeo todos os dias. Você aí, investidor, já deve ter conferido esse tema aí, a reforma tributária que vai ser encaminhada aí para aprovação, já deram uma prévia dela, e lá tem dois temas muito sugestivos para nós investidores que a gente tem que ficar muito de olho, porque impactam diretamente as nossas ações aí, o recebimento dos nossos proventos. O primeiro deles, que inclusive vai impactar praticamente todas as ações aí, é a tributação de dividendos. Essa reforma tributária que foi encaminhada coloca que os dividendos podem ser tributados em 15% no momento que as empresas pagam isso para os investidores, ou seja, depois do lucro líquido auferido lá da empresa, quando ela vai fazer a divisão desses lucros, eles seriam tributados em 15% no primeiro momento, e no segundo momento a gente já teria uma alta dessa taxa de 15% para 20%. Ou seja, se hoje a gente faz cálculos aí na nossa carteira para recebimento de renda passiva através de dividendos, agora a gente teria que ter 20% a mais de capital para compensar essa taxação, essa tributação que viria a ocorrer. Então, se assim como a gente é contra a tributação de dividendos e o fim dos juros sobre capital próprio, já deixa o like aqui para a gente fazer esse vídeo chegar no maior número de pessoas, porque a gente vai deixar no primeiro comentário fixado aqui um abaixo assinado para a gente tentar barrar essa taxação de dividendos e o fim dos juros sobre capital próprio. E aí muito está se falando do fim dos juros sobre capital próprio, mas muita gente pode não ter a dimensão exata do que isso significa para muitas ações, inclusive principalmente para algumas ações de bancos e da B3 que a gente vai comentar daqui a pouco. Afinal, juros sobre capital próprio na verdade é um pagamento de proventos também para os investidores, mas numa modalidade um pouco diferente que inclusive beneficia muito as empresas. Nessa modalidade fiscal de juros sobre capital próprio, a empresa consegue pagar bem menos imposto, porque vamos para um exemplo rapidinho aqui com a gente. Vamos dizer que antes do pagamento das tributações lá, a empresa declara 100 milhões de reais de lucro. Aí ela tem que pagar lá 34% sobre esse lucro bruto de impostos para transformar em lucro líquido, ou seja, dos 100 milhões, 64, 66 milhões viraram lucro líquido. Aí ela pega esse lucro líquido e divide para os seus acionistas através de dividendos, que hoje não são taxados justamente porque já houve a tributação ali antes da divisão de dividendos, né, quando o lucro era bruto, para transformar em lucro líquido. Agora, a questão dos juros sobre capital próprio é justamente para diminuir o lucro bruto das empresas. Vamos dizer que a empresa teve um lucro bruto de 100 milhões de reais, como no exemplo anterior. Só que ela declara e faz o pagamento de juros sobre capital próprio. E esse juros sobre capital próprio é abatido do lucro líquido antes de fazer o recolhimento do imposto lá dos 34% que a maioria das empresas tem que pagar. Então, se a empresa consegue desses 100 milhões distribuir 10 milhões de juros sobre capital próprio, o lucro bruto dela diminui para 90 milhões e aí ela paga 34% sobre esses 90 milhões e não mais sobre os 100 milhões, ou seja, ela acaba pagando menos imposto e por isso um benefício tributário para as empresas. E o recolhimento de menos imposto é justamente o fator que está fazendo com que o governo encaminhasse essa reforma tributária, considerando o fim dos juros sobre capital próprio. E se for confirmado os juros sobre capital próprio, inclusive o Itaú BBA já fala que isso vai contra a premissa da manutenção da carga tributária, que está tão se falando aí que seria manter a carga tributária total para as empresas. Isso iria contra o que está se falando e prejudicaria justamente o lucro líquido das empresas, a distribuição de lucro e, portanto, a captação de investimentos para as empresas. Inclusive, os setores das ações mais afetadas seriam de telecomunicações, de energia, de saneamento, de bancos e outros setores financeiros. Todas essas seriam muito impactadas porque teriam que pagar muito mais impostos sobre os seus lucros. Inclusive, no topo da lista das mais impactadas está a própria B3, que segundo alguns cálculos do Bradesco BBI, o lucro da empresa seria impactado em até 9%.
Ou seja, as ações de B3 e SA3 podem ser as mais afetadas caso se concretize esse cenário do fim dos juros sobre capital próprio. Inclusive, os próprios analistas que olham para as ações de B3 já falam que o preço-alvo da empresa seria impactado entre 6% e 7%, caso se confirmasse isso. E o resultado de outras empresas também seria muito impactadas. As empresas que mais teriam impacto aí, porque mais distribuem juros sobre o capital próprio, seriam as ações de Copel, de Banco do Brasil, de Vivo Telefônica e da TIM, ou seja, duas empresas de telecomunicação, uma geradora de energia e um banco. Lógico que essas seriam as mais afetadas desses setores, mas o setor todo seria afetado, como a gente está falando aqui, como por exemplo o Sanepar, como por exemplo o Banco ABC Brasil, Banrisul, Itaú, Bradesco, todas essas empresas aí de setores financeiros, de bancos, de telecomunicações, de geração de energia e de saneamento. Por isso a gente aqui da Faculdade do Dinheiro acha tão importante a gente não ter aprovação, a gente conseguir barrar essa possibilidade de acabarem com juros sobre capital próprio ou taxarem dividendos, porque bem agora a gente está começando a atrair mais investidores do mundo todo e inclusive mais brasileiros cada vez mais participando da nossa bolsa de valores e construindo carteira justamente visando essa questão de renda passiva. Então a princípio isso iria na contramão aí da captação de mais recursos para as empresas. Lógico que se tem o contra-argumento que nos Estados Unidos os dividendos são taxados e por isso as empresas não dividem muito os dividendos e elas acabam reinvestindo nela mesmo, mas a gente parte do pressuposto que hoje aqui no Brasil a gente tem muitas ações que são consolidadas por causa da distribuição de dividendo, de juros sobre capital próprio e que muitas delas quase nem teriam mais o que expandir, o que investir propriamente. Então elas são boas geradoras de caixa para fazer essa distribuição. E você concorda com a gente? Qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber a sua análise sobre isso, se você é contra, se você é a favor. A gente, claro, espera que isso não vá para frente, mas a gente vai trazer tudo aqui em primeira mão. Então se você ainda não é inscrito, já clica aqui embaixo em inscrever-se. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, por ter deixado o seu likezão. A gente tem outros vídeos aparecendo aqui na tela também. E a Faculdade do Dinheiro fica por aqui, valeu e até a próxima. Falou!